Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal SC Vídeos, dessa vez com companhia aqui, pela primeira vez gravando com Carlos e Yuri do Recanto do SCV, porque eu sei que todo mundo sempre esquece do, beleza? Satisfação aí, tá gravando com vocês, parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo aí no Recanto. E vamos que vamos comentar um pouquinho aí das últimas notícias do Vitória, comentar também principalmente das expectativas para Vitória e Red Beavs Bragantino. Certo? Não sei se a galera ficou contente ou não com o empate aí no jogo contra o Botafogo. A gente pode comentar disso também. Já falei muito disso aqui no canal. Mas é isso aí. Sejam bem-vindos. Yuri já é da casa. Não lembro se Yuri já participou aqui, mas Yuri já é das antigas. E Carlos, tamo junto. Valeu, Yuri. Valeu pelo convite. Estamos aqui representando o Recanto do SCV. Muita gente esquece do Dudu, mas faz parte também. Yuri Andrade, fazendo parte aí também do Recanto. Estamos aqui para representar. Conheço das antigas também, né? Mas enquanto página do Vitória, esse vídeo aí fazendo essa primeira colaboração em vídeo. No que a gente gravou lá em 2018, né? Que você lembrou do gol de Denilson no meio de campo. Mas enfim, primeira vez aqui. Agradecer pelo convite. Vamos nessa expectativa aí para esse Vitória e Bragantino. Vamos nessa, vamos nessa. Agradecer mais uma vez aí pelo convite do meu xará Yuri Acevídeos aí. O melhor vlogger da Bahia, Jazz do Brasil. Tamo junto, tamo Tamo junto. junto. E é isso aí, velho. 2 jogos de Carille. Claro que não dá pra gente, né, tirar grandes conclusões. É muito cedo ainda. Mas e aí, esses 2 jogos, vocês acharam que o Vitória teve uma pequena evolução? Continuou na mesma? Piorou? E aí? O que vocês acharam aí desse início de trabalho de Carille? Eu acho. Velho, Oh, vai perdão. começar. Eu acho que a principal evolução do Vitória, para mim, é a postura perante ao campo. Eu acho que o time deu uma animada, só confirmando os burburinhos que já aconteciam, né, nos bastidores sobre a saturação do elenco perante Carpini, né? O Carille chegou e já deu uma outra cara no elenco. O elenco quer jogar bola. A gente percebeu que também não tínhamos um time tão ruim assim como a gente pensava, né? Pelo menos na proposta de jogo de Carille. O que é? Que é a retranca mesmo, né? A gente viu isso no jogo do Internacional, ao qual aconteceu uma fatalidade, um gol nos últimos minutos ali. E no jogo contra o Botafogo também, que foram 20 chutes. Eu acho que o Vitória deu 5 chutes, né? Enfim, a gente soube sofrer também no jogo contra o Botafogo. E é isso que o time do Carille propõe, né? No Recanto da CV, a gente fez meio que uma análise com um torcedor do Santos, e ele falou: quando o Carille se propõe e tem uma missão, a missão dele é concluída. No caso da nossa missão, é contra a zona de rebaixamento, é contra a segunda divisão, e eu acho que o mais importante de tudo é pontuar e fazer os 3 pontos. Isso o Carille faz muito bem, mesmo que não seja com aquele futebol que a gente gosta de assistir, né? Aquele futebol bonito. Eu estou muito curioso para ver como vai ser o cara ele jogando agora no Barradão pela primeira vez, né? O cartão de visita dele foram logo dois fora de casa. Contra o Botafogo, eu fiquei um pouco preocupado no sentido de viram o que aconteceu contra o Inter e o Vitória, mais uma vez, no final, quase toma um gol, né? Então poderia ter sido 0 pontos. Assim como poderiam ter sido 2, se não toma lá do Inter. Desculpa te Acaba. cortar, Carlos, rapidinho. Doeu Beleza. para vocês também aquele último lance que Arcanjo espalmou a bola, porque para mim, quando ele deu a cabeçada, eu senti uma angústia assim no peito, sabe, velho? Como se eu fosse tomar outro gol aos 47 minutos. A gente Não tava sei se. assistindo junto lá na Toca do É, Colossal, lá na transmissão do Canto Rubro-Negro, e eu mencionei exatamente isso. Passou o filme da cabeça do jogo do Internacional. o filme passou, mas não deu nem tempo de gelar o corpo, porque foi muito rápido o lance, né? A cabeçada foi rápida, a defesa de Arcanjo, que parecia que tinha ido somente no travessão, e aí depois a gente vê que de fato ele pega nas pontas dos dedos, senão seria gol do Botafogo. Não deu nem esse tempo de gelar, mas fica a preocupação, porque o Vitória viu o que aconteceu contra o Inter, e mais uma vez se colocou em uma condição de tomar esse gol no final. Não digo nem da pressão do Botafogo, o Botafogo mereceu vencer aquele jogo até por mais de um gol, mas futebol, um abraço, merecimento, né? Sempre assim, tanto que quando a gente perde para o Inter, talvez merecendo empatar, a gente perde, e agora contra o Botafogo merecendo perder, a gente empata. Então acaba que na soma desses fatores aí o pontinho foi importante. E eu fico muito curioso para ver como vai ser o Carille no Barradão, porque o Vitória, em nenhum desses 2 jogos,
Por mais que o Carille seja taxado de retranqueiro, eu nem gosto muito desse termo. Eu vejo o Carille como um resultadista. Eu tenho uma diferença mínima que dá para ser explicado, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Eu quero ver como é que ele vai ser em casa, porque o Vitória, nesses 2 jogos, contra o John, não assustou o John, e contra o Rocher ele fez 2 defesas assim. Até o chute de Renzo de fora da área, acho que iria para fora, então o Vitória não se colocou na condição de fazer os goleiros trabalharem. Eu quero muito ver, porque ele vai ter que ter essa postura em casa, independente de se o Bragantino é, inclusive, o segundo melhor visitante, o Vitória tem a obrigação de vencer o Bragantino. E Yuri mencionou aí, Carlos, a entrevista que vocês fizeram, a gravação que vocês fizeram com o torcedor do Santos, eu acompanhei e foi o que ele mencionou, né? Para o torcedor do Vitória não esperar o Carille, o Vitória jogando futebol bonito, né? Como você bem mencionou aí, ele é um treinador resultadista, então se o torcedor vai pro Barradão esperando ver um bom futebol, assim, pela limitação do elenco a gente já imagina que não tenha, né? Mas também pelo perfil do treinador, muito menos, a gente vê um futebol bonito, de belas jogadas, mas eu penso assim, velho, o importante é o resultado, nem que a gente vença cada jogo num 1-0 sofrido, em casa também saber sofrer, como foi contra o Botafogo, mas, velho, eu confesso que eu me animei nesses últimos 2 jogos, né, com a postura do Vitória, perante o que a gente vinha vendo com o Carpini. E acredito que com a chegada dos reforços, que a gente vai entrar aqui também e comentar um pouco das expectativas dessas contratações, né? O Vitória que demorou um pouco de se movimentar no mercado e agora também já trouxe a leva toda, a leva de gringo toda aí, mas eu tenho ficado bem animado, é uma palavra forte, mas eu tenho me animado um pouquinho e imagino que o Vitória possa melhorar sim o desempenho, claro que não fazer uma campanha de Libertadores, eu creio que não, mas eu acredito que a gente pode sim melhorar o futebol. Esse é até um tópico, porque muita gente está talvez desvirtuando essas contratações, a briga do Vitória, que até o final, para mim, é contra esse rebaixamento aí. Ano passado foi, né, não é porque a gente ficou em 11º com 47 pontos, 2 acima daquela média ali dos 45, que a gente não brigou até o final, né? Então, independente da posição final do Vitória, acho que a briga vai ser mais ou menos aquela. Inclusive, nessa rodada, na 14ª do ano passado, o Vitória tinha os mesmos 12 pontos, né? Então, espero que a rapaziada que esteja chegando entregue como os que chegaram no meio do ano passado e ajudaram a gente a fazer uma boa recuperação aí. Perfeito. Essa Torre de Babel que chegou agora, né? De vários lugares do mundo. Ô Yuri, você falou uma coisa. No resumo de tudo, você tá se iludindo, assim, como vários outros torcedores rubro-negros. Agora inclusive... é difícil, mano. Confesso pra você que nos últimos anos eu não me iludo com vitória, com contratação, nada assim, mas tenho me animado um pouco. O Carlos mencionou aí a questão da pontuação, né, nessa rodada no ano passado. Vale lembrar também que no ano passado, na virada do turno, a gente tinha somente 15 pontos, né? Agora a gente já tá com 12, faltando 5 rodadas aí para 4, 5 rodadas, né? Para virar o turno, então a gente pode fazer uma campanha, né, nessa virada aí do turno melhor do que a do ano passado. Sobre as contratações, galera, vamos comentar um pouco das expectativas. Eu acho que eu já resumi bastante aqui, que eu tenho me animado e tudo mais. Eu acredito que o mais importante independente de número de gols, última temporada, né, de onde veio, eu acredito que o mais importante, né, nessa leva, principalmente com jogadores gringos, é a instituição Vitória e a torcida passar para eles, né, o que é jogar no Vitória. Eu creio, né, a impressão que eu tenho como torcedor é que às vezes alguns jogadores vêm para cá achando que vai ser praia, acarajé, que vai ser praia, acarajé, que vai ser jogar no mole, fim de carreira, vou lá, tá de boa, o que fizer, né? Muitos têm essa visão do Nordeste, né, principalmente. Então acredito que o mais importante é time e torcida, claro, apoiar sempre, mas estar sempre cobrando para não cair nessa de jogador chinelinho e vir para cá, principalmente o Romarinho, que é um jogador que, né, já tem títulos importantes na carreira, que provavelmente já fez uma bufunfa boa, né, lá no futebol árabe, veio como indicação de Carille, de Carille,
Mas importante é passar isso aí, que jogador não vem pra cá pra ser modelo. Eu acho importantíssimo, né, o trabalho do marketing do Vitória, tirar foto, fazer vídeo e vídeos cinematográficos, e parabéns à galera do Provar marketing. provar Isso, barato. provar barato, fazer conteúdo para a TV Vitória Plus, mais, ou como queira chamar. Mas o mais importante, né, na minha opinião, é isso: passar para eles a necessidade e entender o que é jogar no Vitória. Perfeito. Ô Yuri, você falou uma coisa muito bem colocada, que é a postura, né? E eu tinha falado um pouco antes sobre a postura do elenco. Mas eu acho que isso tudo mudou também com a chegada de Gustavo Vieira. Pouco se fala da chegada de Gustavo Vieira, assim, em proporção à chegada de Carille. Mas se você perceber, a maioria das sondagens que a gente está fazendo hoje são concretizadas. E se você perceber, no início do ano, a maioria era barricada. A maioria era isso que é ter um diretor de futebol profissional no clube. É simples, é simples. Na última coletiva de Fábio Mota, ele simplesmente falou que errou. Ele falou que errou. E agora a gente não tem que ficar batendo e batendo, porque ele já sabe que errou. Todo mundo sabe, todo torcedor do Vitória sabe que o primeiro semestre foi desastroso, pô. Foi tenebroso. E começou com o diretor de futebol, que a gente já sabe qual é. Com a chegada de Gustavo Vieira, até o elenco se comporta melhor dentro do Barradão. Eu sei disso, você sabe. Mas enfim, informações internas. Você via, por exemplo, Manequinha passando, os jogadores estavam de brincadeira. Tava fazendo brincadeira ali, Manequinha passava, mesma brincadeira continuava ali. Postura, perfeito. Por Manequinha também já ser um cara da casa e tal, sabe? Aquela coisa. Com Gustavo Vieira é totalmente diferente. É respeito, é postura de jogador de futebol, de atleta. Eles estão lá para jogar bola. Isso me agrada muito. As contratações que estão vindo, da maioria delas, quase todos me agradou. Eu digo a você que o único que não me agradou totalmente foi o primeiro português, o Ruben Rodrigues. E assim, o primeiro jogo dele, muito cedo, tá? Quero dizer que é muito cedo, mas também é muito cedo para falar sobre Renzo Lopes, e para mim vai ser o titular da posição, o Renzo Lopes. Mas o Ruben Rodrigues eu não gostei muito da postura dele no jogo contra o Botafogo. Eu preciso de mais oportunidades para ter uma crítica mais construtiva sobre ele. Mas pelo currículo dele e tudo mais, foi a única contratação assim que eu fiquei meio balanceado, sabe? Eu não sei se vocês tiveram isso com algumas das que vieram também, enfim. A chegada do Gustavo, para eu dar minha visão também sobre a rapaziada aí que tá chegando, foram 7 contratações até então nessa janela de meio do ano. É um estranho que chega na casa e que você fala, pô, esse cara eu preciso abaixar minha bola porque de qualquer jeito aqui não vai rolar. Como você comentou aí, se tinha umas brincadeiras, o Manequinha passava e nada mudava, né? E acho que isso vai muito de perfil, essa questão de ser da casa, de você já conviver, vendo ele ali, você já meio que tá ambientado e nada Relaxa, vai né? acontecer, né? Perfeito. Então, assim, o Gustavo, além de tudo, é um cara com rodagem. Lembro que fiz um post lá na página quando ele chegou, que era dar uma chance a essa mudança, porque o Vitória veio de mudanças boas. Foi, no caso, a chegada do Ítalo Rodrigues na Série B, que foram as trocas de técnico, Bursi, Condé, Carpini, todos chegaram ajudando, né? Acabaram no tempo que tinham que acabar. O Carpini até passou desse tempo na minha visão, mas enfim, foram trocas que vieram e conseguiram dar resultado. A minha visão sobre o Gustavo Vieira, que estava há algum tempo sem trabalhar enquanto diretor, era essa: esperar para ver. Acho que a gente tinha que dar esse crédito pelas trocas que aconteceram recentemente em sequência. E agora ele chega aí entregando essas 7 contratações, né? O lateral esquerdo chileno, o Matias Sepúlveda ou Sepulveda, tem que ver como é que é a pronúncia, mas É o enfim, Tuco, né? É o Tuco que tá Tuco, falando. exato, que fechou ontem. Tem o Thiago Couto, que é o único assim que vai ser reserva definitivo, o resto vai brigar por posição. Rubem Ismael, volante, Rubem Rodrigues, como o Yuri comentou, Canta La Piedra, atacante, Romarinho e Renzo Lopes. Então, assim, a gente vê que, inclusive, ele traz o discurso dele na prática. Falou que ia ser muito difícil contratar jogadores do futebol brasileiro. Isso é uma deixa para avisar que, pô, quem fez 7 jogos fez, os outros que não fizeram
ou estão voltando de lesão, ou vão ser muito difíceis de ser contratados, ou não são, né? Tem uma qualidade ali duvidosa, porque se não fizeram 7 jogos, tem algum motivo para isso. Então, o Vitória dá uma cartada aí e vamos ver se vai dar certo, porque o problema desse tipo de contratação, desse tipo de mercado agora no meio do ano é a São adaptação. apostas. A gente tem um exemplo aqui do lado que é o Sport, que trouxe vários portugueses, jogadores estrangeiros, muitos não estão rendendo, está tendo toda a confusão, o pior time do campeonato. Isso porque trouxeram no início do ano, né? Que tem uma adaptação ali. Então, esse, para mim, é o grande ponto. A gente tem que ajudar até, né, nesse tipo de adaptação, como o Yuri comentou, Yuri, esse vídeos da questão da relação da torcida com o time. Acho que esse jogo contra o Bragantino é importantíssimo. O Vitória vencendo para eles entenderem o que pode ser o Barradão, o que vai ser o Barradão daqui para frente, como foi no ano passado. E vamos nessa, porque trabalhar, não só eles, mas a gente também fazer nossa parte para eles se ambientarem o quanto antes ao Sport Clube Vitória. Perfeito, como o Yuri mencionou aí, ainda está cedo para fazer uma análise das duas contratações. Eu creio que Renzo Lopes, pelo pouco ali que jogou contra o Botafogo, é um cara que vai brigar mais, essa primeira bola ali, é um cara que brigou mais, não tem tanta velocidade pelo que o pouco que jogou ali, mas enfim, é importantíssimo também. Isso, é importantíssimo também eles entenderem que, assim, claro que tem um tempo de adaptação, a gente sabe que não é de uma hora para outra, mas é importante eles entenderem também que, na situação que está o Vitória, e cobrança de torcida, e pelo que foi o nosso primeiro semestre, né, que também não vai ter muito tempo, né, e que a torcida também não vai ter essa paciência toda, e pelo que a gente já conhece aí do perfil da torcida do Vitória, claro que sempre tem um corneteiro ou outro que já quer que no primeiro jogo o cara faça que nem Kaiser, chegue já metendo 2 gols, e a gente sabe que é muito difícil, mas é importantíssimo também ser passado isso aí para os jogadores. Agora a gente chega no assunto Vitória e Red Bull Bragantino, né? Expectativa aí para esse jogo de domingo, a torcida do Vitória reencontrando o Barradão no jogo de domingo, de tarde, né? A gente teve essa pausa. Curiosamente, eu não sei se vocês vão lembrar, eu estava revendo o vlog do ano passado, né? Que a gente ganhou do Bragantino, e também a gente veio de uma pausa, né? Da data FIFA, acho que foi um mês sem jogar no Barradão mais ou menos. Então, tem aí essa coincidência. A gente venceu o Bragantino no ano passado com um gol, foi de Everaldo, um gol ali numa linha de impedimento que foi um fio de cabelo. Mas é isso, o Vitória tem uma notícia no Globo Esporte, 600 minutos sem fazer um gol. E aí, isso aí conforta vocês ou... Como é a frase? Conforta ou preocupa? Assusta ou conforta? Assusta ou conforta? Assusta ou conforta? Isso me assusta de todas as maneiras e jeitos diferentes, irmão. Até porque a gente não vê uma evolução, né? A gente não vê uma evolução enquanto a criação do Esporte Clube Vitória. Porque eu acho que... Cara, eu até falei isso no último Zona Mista, que o Carlos participou também. Eu acho que o Vitória joga em partes, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Teve o Super Mundial, a gente assistia. Todos os jogadores iam em direção ao gol, porque qual é o fundamento do futebol? Fazer o gol. Só que os jogadores do Vitória parece que jogam em partes, assim, o futebol em partes, sabe? Toca pra lateral, volta pro meio de campo, aí volta, aí inverte tudo, só que ninguém vai em direção ao gol. É incrível como o time do Vitória não tem criação nenhuma. E assim, esse jogo do Botafogo nos mostrou que era só a gente ter um pouquinho de tato lá no ataque que a gente poderia vencer o jogo, sabe? A gente soube sofrer, a gente soube levar a pressão do Botafogo, mas não soube fazer um gol, pô. Então, é muito difícil é imprevisível também, né, a gente falar sobre o ataque do Esporte Clube Vitória. É uma das coisas que Carille tem que melhorar e muito. O Mateuzinho também tá sobrecarregado, eu acho. Muitas vezes jogando sozinho. Claro que tá muito abaixo, mas muitas vezes, principalmente no jogo do Inter, jogando sozinho. Teve jogada do jogo contra o Inter que Mateuzinho pegava a bola, foi para um lado, foi pro outro, não tinha ninguém para jogar com ele. Pois é, eu não sei como é que vai ser Carille agora com o William Oliveira que tá suspenso, né? Não sei como é que ele vai colocar, vai continuar com 3 volantes, se ele vai voltar o Baralhas e vai continuar com o Ronald Baralhas. 3 volantes, vírgula, né? Porque o Ronald, apesar de ser volante, tá jogando ali mais pela direita. Tá jogando mais pela direita, mas sempre volta para marcar também. E assim, não é um jogador bem ofensivo, né? Apesar de eu gostar muito dele. E assim, por isso que eu falo que o Mateuzinho tá sobrecarregado, cara, porque os pontos também não ajudam. O Lucas Braga é um ponta totalmente inoperante, assim, ele não vai para cima.
ele não tenta o drible, ele não chuta. Quando o Oswaldo entrou no jogo do Botafogo, ali acendeu minha esperança de gol. E no primeiro lance dele, ele dá um chute todo torto, que foi quase na lateral, assim, bem, mas foi todo torto, e mesmo assim eu gostei. Eu falei, Oswaldo vai em direção do gol. Oswaldo quer fazer o gol. E o Renzo também. O Renzo é brigador e vai em direção ao gol. Perfeito. É isso. Isso me agrada muito e me lembra muito o Neto Baiano, não vou mentir, cara. Se fosse canhoto. Calma. Eu gosto desse tipo de futebol. Calma. Pra chegar em Neto Baiano ainda tem que trabalhar um pouquinho, porque Neto Baiano, ele pegava a bola de costa, ele tem um sensor aqui, tá ligado? Do jeito que ele virava, ele acertava o gol. Mas enfim, eu perguntei assusta ou conforta, porque assim, eu acho que quanto mais tempo sem fazer gol, eu acho que a probabilidade de fazer vai aumentando, tá ligado? É tipo o Tabives. Você tá igual o Carpini aí, você tá igual o Carpini. Não, entendam, pô, entendam. Perdendo, a vitória chega mais próxima. É isso, quanto mais tempo um Tabives você vai mantendo ele ali, o próximo jogo tá mais perto de ser quebrado. Eu penso assim, eu sempre tento pensar otimista. Aí a gente tem a volta de Alta e talvez, né, de Baralhas, que é importantíssimo também, Lucas Alta na zaga. Suspenso, como você falou, tem o William Oliveira. Mas e aí, Carlos, sua expectativa para esse jogo? Cara, Yuri destacou, Yuri Andrade, tô sempre separando aqui os Yuris, destacou bem a situação dessa questão do Vitória, né, de poder ter aproveitado melhor as chances que teve contra o Botafogo, que foram pouco, acho que foram 8 chutes, né, acho que um em direção ao gol e 8 chutes no total, e isso fala muito sobre o peso que estão carregando, né, não só a qualidade na hora de chegar e finalizar, mas esse peso também, com certeza, está nas costas dos jogadores. Isso tem que ser recuperado quanto antes, porque se for falar de peso, leva até o final do campeonato aí sem fazer o gol, e isso não pode acontecer. Mas assim, você vê o William Oliveira estando de fora, ou é fraco, ou é muito fora do quadrado do gol. O Oswaldo chuta travado, apesar de ter essa predisposição. O Mateuzinho, normal, característica do Mateuzinho, chuta fraco também. Então o Vitória, as chances que teve contra o Botafogo foram de fora da área, e não tinha ninguém para conseguir esse tipo de finalização. Acho que a gente tem que trabalhar para esse jogo contra o Bragantino termos chances também dentro da área, que é o que não acontece há algum tempo. Assim, teve a chance esporádica do Maicon Jesus no final do jogo contra o Inter, o Renzo Lopes também, né, quando o Lucas Braga atrapalha ele, mas para esse retorno de Barradão no Campeonato Brasileiro, né, válido lembrar que depois do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, o único jogo foi da Copa do Nordeste. Então, para esse jogo de Campeonato Brasileiro, a gente chega com um fardo grande, né, nesse setor ofensivo, de não marcar 7 jogos, né, 600 minutos, em questão de números. E, além disso, é um Bragantino que é o segundo melhor visitante, com uma das melhores defesas como visitante, né? Então, você meio que pega um lado negativo nosso com um lado positivo deles, e aí tem que combater, né, dessa forma, porque o Vitória tem que vencer. É um jogo que independe de onde o Bragantino está, independe de como o Bragantino vem, de quantas vitórias tem, que são 4 como visitante nos 6 jogos do Bragantino. Conseguiram vitória em São Januário, no próprio Arena Corinthians agora, nas últimas rodadas. E a gente vai ter que bater de frente com isso. A realidade de um time de G4 contra um time de Z4, mas o futebol ele prega peças, né? Assim, não é impossível. Acredito que o Vitória tem a obrigação, mesmo diante de todo esse contexto. Vencemos no ano passado, como Yuri Acevides comentou muito bem, apesar da dificuldade. É uma vitória assim que a gente quer. Inclusive, eu até aposto num 1-0 novamente, com um gol de um autor inesperado, como foi Everaldo, com assistência de Carlos Eduardo ano passado. Agora é o seguinte, eu não costumo me apegar muito nos últimos resultados do adversário, né? Eu sempre costumo achar que é uma parada independente, porque às vezes o adversário toma uma goleada no último jogo, vai chegar aqui desmotivado, vem e ganha. Mas é importante a gente lembrar que o último jogo, né, o Bragantino conseguiu virar diante do São Paulo e tomou um empate, né, o que é positivo, mas que também no jogo contra o Corinthians, eu estava até acompanhando esse jogo, brigou até o final, né, tomou um empate, brigou até o final, até o último minuto. O juiz já tinha dado os acréscimos, deu mais 1 minuto, e numa jogada de bola parada, um bate-rebate ali na área, o Bragantino conseguiu fazer fora de casa, no Arena Corinthians lotada, né, então é um adversário que
Tem que ficar ligado aí. No ano passado, como você mencionou aí, foi 1-0 num jogo sofrido, né? O gol foi mais ou menos ali uns 30, 34 mais ou menos, né? Foi pro VAR, né? Traçou a linha ali. Eu acredito que se anulasse aquele gol, Vitória não tinha motivação ainda para fazer o gol. Vale ressaltar também que antes desse jogo, a torcida do Vitória foi no treino, né? Fez a festa no treino, incentivo, tem até vlog aqui no canal, então foi importantíssimo aquele jogo e acredito que domingo pode ser assim também. Yuri mencionou o vlog, eu vou jogar aqui para vocês, o vlog do ano passado, que eu costumo às vezes assistir algumas coisas para me dar um pouquinho de ânimo, e esse vlog foi o que me deu um certo ânimo, viu? Porque casa cheia, né? O Vitória ganhando. Esse aí é aquele típico lance que o torcedor viu que não saiu, mas tem que fazer seu papel, né? Gritar. Ah! Eu viajo nisso. Eu gosto demais também, porra, você é maluco. Vale ressaltar que o jogo é porque a bandeira tá na frente. Obrigado, bandeira, tamo junto. Mas o Vitória rouba a bola ali, né? Na defesa do Bragantino e tem essa jogada. Barradão lotado, né? Eu me animei vendo esse vídeo aqui. Já me arrepiei aqui. É isso. Deixa eu jogar só um trechinho pra galera depois do gol, porque depois do gol é... 34 minutos. Carlos Tavares, pra você que tá morando fora, pra galera que não sabe, Carlos não mora em Salvador, tá? Mora em Recife, né? Tá passando um tempo aqui. E aí, como é pra você acompanhar esses jogos, né? Barradão, casa cheia. Velho, expectativa, como é o nome? Experiência de torcida mesmo, só com o seu vlog. Porque na televisão você tem até o som ambiente ali, mas eu fico nervoso assistindo em casa. Fico com a mão gelada. Às vezes eu até multo a TV, deixo a narração de algum canal do Vitória também, pra ajudar a galera, né? Mas, assim, é muito diferente, velho. Tanto que nesse jogo contra o Bragantino, o Vitória embala uma sequência de 3 vitórias. Foi Bragantino, aí a gente jogou fora contra o Atlético Paranaense, e aí vem contra o Fluminense. O Fluminense foi o jogo que eu vim pra cá, pra Salvador, pra comparecer ao Barradão. A gente vence com gol no final também de Alejandro, mas no final ainda. Então, assim, quando eu venho, eu renovo e relembro o que é de fato estar no estádio. Se tem uma coisa boa nesse período que eu passo longe do Barradão, sempre que eu volto é uma experiência única. É voltar ali do zero, mesmo sabendo de tudo, mesmo conhecendo tudo. É sempre um novo sentimento. Parece que renasce ali um sentimento, esse período que o cara passa longe. Eu tento vir uns 3 jogos no ano, um no início, no meio, no final. Então são sempre sentimentos diferentes, assim. É sempre bom renovar isso. Até para dar força, né? Eu comecei o Recanto do SCV muito por conta dessa distância aí para aproximar. Lá em Recife, Liga Rádio, Liga Globo Esporte, Santa Náutico Esporte. E o próprio conteúdo de Yuri, as galera dos canais independentes. E eu falei, por que não? Eu também me aproximar, criando a página do Recanto. E foi assim que surgiu, né? Então, dentro dessa distância, surgiram coisas boas aí pra gente relembrar. E é interessantíssimo você falar isso, mano, porque assim, eu não sei se isso acontece com outros torcedores, creio que não, mas no meu caso, como eu tô ali todo jogo já é hábito, tá ligado? Todo jogo gravando, enfim, não tem esse sentimento meio que da saudade, né, dessa renovação. Então, tá acontecendo isso comigo agora nessa pausa, então, eu tô muito animado pra domingo, né? Ô, Yuri, expectativa, casa cheia. Eu tô com saudade de gritar gol, você bota fé, mano? Também. Eu vi aí agora, eu fiquei, meu Deus, eu quero comemorar um gol, mano. E a gente gritou gol lá no Uruguai.
Vale Verdade. ressaltar isso. O último que a gente presencial, né? Porque o último foi no Bavi, mas presencialmente no estádio foi no Uruguai. Putz, Então, pro torcedor, ainda tem mais tempo ainda sem gritar gol presencialmente. Deixa eu jogar também E aqui. assim, aquele jogo o gol foi quase meia-noite. Eu mesmo não comemorei em casa porque eu não podia. Então nem esse gol eu comemorei. Inclusive, quem tá presente nesse vlog também, nosso amigo Yuri Andrade, passar um trechinho aqui, ó. Boa, Pivete, boa, Pivete. É Tava sim, magro, sim. hein? Tava magro. Só progresso, meu irmão. Encontrei com o doutor Ícaro Análises. Meu Deus do céu, que Cara brincadeira. mais bonito do Barradão. Meu Deus do céu. Quase intervalo de jogo agora. Achou que é do primeiro tempo? Você conseguiu assistir alguma coisa? Rapaz, consegui assistir um pouquinho, os últimos 15 minutos não assisti. Mas Vitória começou bem com a posse de bola, só que não conseguiu agredir o time do Bragantino. A gente fala isso todo jogo. Vitória consegue criar alguma coisa, mas não E finaliza. ele começou com o Giamota, tentou botar o... Dois detalhes que eu trouxe essa fala de Yuri aqui, né? Primeiro que desde o ano passado que a gente já comentava isso, velho, o Vitória consegue criar boas chances, mas não consegue chegar no gol. E o segundo é que, porra, Jean Mota de titular no ano passado, né? Então dá pra gente criar uma expectativa aí de que esse ano pode ser melhor. E aí, Yuri, esse jogo tava trabalhando lá, filho? Cara, esse jogo aí, na realidade, eu me formei num projeto de futebol. Enfim, eu fiz comunicação e marketing no futebol. E aí minha aula prática seria no Esporte Clube Vitória. Graças a Deus, fiz de tudo, mexi uns pauzinhos pra ser lá. E aí foi lá. E eu tive toda a experiência de que um cara do marketing, da comunicação do Vitória, estivesse lá dentro de campo, entendeu? Só que era pra eu assistir o jogo todo lá na cabine, com o Flanquel, nem sei se o Amando já tava lá, enfim. Mas era pra eu fazer o jogo lá, né? Que o Guilherme, o diretor de marketing, tava lá comigo. Eu falei, pô, Gui, e aí, velho, tá de boa aí? Minha aula prática já tá pronta porque eu quero ir pra arquibancada. E aí foi nessa hora que eu subi e fui pra arquibancada, irmão. Não aguento não, velho. Pra gente que é acostumado com arquibancada, assistir do campo é complicado. Só botar um ponto aí, Vá, uma curiosidade. pode botar, eu deixo. Nesse lá, ele. Eu tenho um vídeo, né, que eu fiz, um dos primeiros vídeos naquela forma TikTok lá, Yurão no Barradão, no meu Instagram, e que eu falo pra Everaldo que ele vai fazer o gol, e é ele que faz o gol. Perfeito. Então- Se você quiser descer pra falar pra Kaiser que é ele que vai fazer o gol, pode descer. Antes de Yuri finalizar também, para eu dar meu ponto A gente aqui. quer ficar aqui, Yuri, a gente quer ficar aqui. Não, é o seguinte. Bragantino ano passado foi herói improvável. Se fosse um herói improvável, domingo agora, quem faria o 1x0 do Vitória? Ricardo Hiller, Lucas Braga, Boa. Lucas Braga. Lucas Braga. Vamos fazer uma aposta aqui? Vitória Eu vou de ganhar. Léo Pereira. Léo Pereira, bom também. Vitória ganhar com gol de Lucas Braga. Eu passo a 0 quando eu chegar em casa na cabeça. Eu gravo o pós-jogo É de cabeça mesmo, raspada. Com gol de Lucas Ele Braga. Pode ele deixar fizer um anotado aí. Não, Vitória ganhar e Lucas Braga fizer um gol. não. Ganhar com gol dele. Então, pronto, ganhar pode ser Tá. 2x1, mas tem que ter um gol dele. Não, pô. O gol da vitória é dele, pô. É porque ele sempre sai, aí fica difícil. Aí, Se ele aí. fizer 1x0, o Bragantino empatar e o Vitória fizer 2x1, você não raspa. Cobrem Yuri Acevides. Isso, exato. Como é, Carlos? Eu Eu não entendi entendi nada aí. Não, se ele fizer 1x0, o Bragantino empatar e o Vitória desempatar Aí não depois, porque vale, aí aí ele não vai fazer vale. o gol da vitória. É o gol da mas- vitória. Um gol de Lucas Braga da vitória. Mas enfim, galera, você falou uma coisa interessante, a gente queria ficar aqui. Pô, eu tô fazendo esse vídeo gravado, que eu tô voltando agora a gravar, ajeitando as coisas aqui, mas em breve a gente vai fazer mais lives, vai ficar mais tempo aí conversando com a galera, batendo esse papo de torcedor pra torcedor. Então eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas também 3 pessoas participando. Então deixe seu like, deixe seu comentário se você curtir, pra que a gente possa fazer mais e de repente abrir umas lives aí de vez em quando, pra gente trocar a ideia, beleza? É isso, valeu. Beleza, você Valeu. falou com a gente. É bom que Então tá é provocado. isso. Valeu, galera. Pra finalizar, deixa aí o palpite. Carlos já adiantou dele, mas deixa aí registrado o palpite pra domingo e quem vai fazer o gol. O meu é 1x0, no caso do herói improvável lá, Léo Pereira, mas o meu é 1x0 com gol do senhor Mateuzinho. Vou insistir nessa até acontecer, porque precisa. Pra mim Beleza? vai ser... Valeu o convite aí e conheçam o Recanto da CV lá também. Boa, Carlos. Já vende o jabá da gente aí também. Ó, pra mim vai ser 2x1. E os gols, pra mim, Renzo vai fazer um gol. Véi, escutem o que eu tô falando. Você vê o impacto disso aqui, porque pode dar uma merda tão grande, ele pode ir tão mal. Mas pra mim, pelo que eu conheço, Renzo vai dar muito bom ainda pelo Vitória. Pra mim vai ser 2x1. Pra mim, 2x1.
Kaiser faz o gol do Vitória no primeiro tempo, Renzo entra no segundo e faz o dele, o gol da vitória, e assim eu não preciso raspar a cabeça. Mas é isso aí, valeu galera, tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva também lá no Recanto do SCV, pra quem quiser acompanhar também Yuri no Zona Mista, tamo junto, valeu.